é que Daniel Silveira foi preso nessa manhã em Petrópolis por descumprimento, portanto, das determinações que foram impostas pelo ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ele deve ser encaminhado para o presídio em Bangu 8. Na semana passada, Daniel Silveira tinha conquistado aquilo que está previsto na lei, ou seja, ele tem uma condenação por 8 anos e 9 meses e poderia progredir de regime porque já tinha cumprido um terço da pena. A defesa entrou, teve um parecer favorável, ele que teve um bom comportamento quando estava preso. Agora, o ministro Alexandre falou, olha, você ainda está cumprindo uma pena, é uma mudança no regime. Portanto, terá que ser monitorado por tornozeleira eletrônica, tem horário para ser cumprido, para ficar fora de casa, não pode conversar com outros investigados e eu destaco a proibição de falar, principalmente com os indiciados no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Inclusive, estava proibido de conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação que nós temos nesse início da manhã, porque a medida está sendo cumprida neste momento, ele está sendo preso agora pela Polícia Federal e, portanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes ainda é mantida sob sigilo. Mas reporto então novamente, ele tinha conquistado o direito a sair do regime de prisão em regime fechado e ir para uma outra forma com condições que foram impostas pela Justiça. Até onde vai a maldade de um ser humano? O ministro Alexandre de Moraes, hoje, dia 24, véspera de Natal, determinou a prisão de Daniel Silveira. Isso mesmo, que ele retorne à prisão. E Daniel Silveira foi recebido por agente da Polícia Federal logo na parte da manhã. E isso por ele ter supostamente descumprido as imposições da liberdade condicional. Porque ontem Daniel Silveira teve forte crise renal e teve que ir ao hospital após as 10 horas, que é o horário limite que ele pode sair de casa. E voltou às 2 horas da manhã. Quem conhece onde o Daniel mora sabe que ele mora numa área rural e é longe do hospital. E está tudo documentado no GPS da tornozeleira. Inclusive, o próprio advogado já demonstrou que Daniel hoje tem uma condição renal complicada e que ele precisa ir ao hospital. E, infelizmente, hoje, numa véspera de Natal, nós temos uma notícia como essa. Fico imaginando a mãe do Daniel Silveira, a família do Daniel Silveira. Isso é lamentável e eu espero que, se o ministro Alexandre de Moraes tiver um pingo, não digo nem de bondade, porque eu duvido que ele tenha isso no coração dele, mas de bom senso, ele vai determinar que Daniel Silveira possa retornar para sua casa, porque não houve nenhum dolo, não houve culpa, e ele simplesmente teve uma complicação na sua saúde e não tinha como ficar em casa. E espero que ele possa refletir, porque hoje é véspera de Natal, e não se faz isso com um ser humano que já passou por tanta injustiça, tanta crueldade, e que merece ao menos ter um dia de paz num dia como hoje. Aqui as notícias com relação ao Daniel Silveira, e eu vou deixar um pouco de lado a minha emoção para poder tratar tecnicamente sobre o assunto. Pelo que tudo indica, ele teve uma crise renal, foi até o hospital, saiu por volta de meia-noite, chegou em casa por volta das 2 horas, porque era distante o hospital da casa dele, e ainda assim Moraes, por conta de uma medida de descumprimento de pena, mandou-o prender novamente. Esse tipo de medida não é tomada nem contra, crimes graves aqui no Brasil, mas contra um parlamentar que o grande crime dele foi ter usado a palavra. Contra ele, essa medida é imposta. É inacreditável, a gente fica de fato assim, realmente sem palavras para poder descrever o que está acontecendo aqui no nosso país. Mas essa é a realidade do nosso país, né? Na véspera de Natal, encontro todos os corruptos da Lava Jato estão soltos, José Dirceu, Cabral, condenado a 400 anos, por exemplo, enquanto líderes, de facções criminosas são soltos no nosso país, têm que ser bem restituídos. Um parlamentar literalmente vai passar o seu Natal preso por descumprimento, aí de uma medida que claramente tem total justificativa, tendo em vista que ele foi para o hospital com uma crise renal. O que o
Moraes queria, né? Um pedido de autorização para ir para o hospital, chegar 1h30 depois da medida, porque ele estava no hospital, é uma medida proporcional contra um ex-parlamentar que está preso por conta das suas palavras. Realmente, se você acha correto isso, o problema já é seu, já está com você. Em menos de uma semana, o ex-deputado federal Daniel Silveira foi colocado em liberdade condicional para retornar à cadeia agora, hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Agora eu pergunto a vocês, que tipo de monstro, que tipo de anticristo recoloca um inocente na cadeia, que já foi injustamente condenado a 10 anos de cadeia por ter ofendido os ministros da Suprema Corte do país, para colocá-lo novamente no cárcere dia 24 de dezembro, véspera de Natal, em que poderia passar, depois de muitos anos, o primeiro Natal com a sua família. Pois é, esse tipo de coisa que Alexandre de Moraes faz. É a personificação satânica do mal, que prende um homem inocente por ter criticado de maneira incisiva e acerba o Supremo Tribunal Federal, que foi jogado atrás das grades, condenado apenas a uma pena que nem pedófilos, assassinos e traficantes têm, colocado exatamente sem a possibilidade de ter cumprido 1/6 da pena e ter sido colocado em liberdade, um homem tendo sido indultado pelo presidente da República, o Supremo Tribunal Federal retirou esse indulto para colocá-lo novamente na cadeia. Ou seja, Daniel Silveira é a personificação da injustiça suprema, da falta de um devido processo legal, da falta de uma justiça real no país. O princípio máximo que vai além da justiça é o de misericórdia. O princípio mínimo que vai aquém da justiça, é o princípio da crueldade. É esse o princípio da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Eles não são apenas injustos, eles não são apenas persecutórios, eles não apenas atropelam a Constituição, eles agem com extrema leviandade, sordidez e crueldade. Alexandre de Moraes, devolvendo um homem inocente à cadeia, dando um gosto de liberdade de algumas horas e colocando-o à véspera do Natal novamente no cárcere, novamente na cadeia, é um homem que é a personificação do anticristo. Na véspera de Natal, a gente tem o princípio da misericórdia, da família, da bondade, do nascimento de Cristo, e a gente tem o nascimento e a ressurreição permanente de uma obra satânica feita por um anticristo chamado Alexandre de Moraes, que não só age de maneira injusta, inconstitucional, mas satânica.